gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula sobre a história do Brasil Colônia, a quinta aula desse tema. Ainda teremos mais uma aula antes de voltarmos para a história geral. E como temos feito em todas as aulas, antes de iniciar, nós vamos fazer uma breve revisão. Então, o que nós vimos na última aula? Vimos basicamente a economia açucareira. Primeiro, quais fatores levaram ao cultivo da cana-de-açúcar? Então, a experiência anterior dos portugueses, clima e solo favorável, o fato de já ter uma região, a região São Vicente, que cultivou e que funcionou. Então, todos esses pontos que levaram à escolha dessa economia para alavancar aí o desenvolvimento dessa colônia. E vimos também como que era dividido a parte física dessa economia, então a casa grande, a moenda, a senzala e principalmente os quesitos sociais, econômicos e culturais que cada uma dessas partes de um engenho trazia. Então toda a imponência da casa grande, a influência política, social, militar às vezes mesmo na região, toda a degradação da senzala, o olhar que as pessoas tinham com relação ao negro, o fato deles serem produtos efetivamente para essa sociedade, todas essas questões. E terminamos a aula elencando e fazendo um questionamento de como está hoje, como vemos hoje o racismo, ele existe? De que maneira ele existe ou ele não existe mais? Se existe, ele está perto de acabar? E aí nós fizemos um fórum de imagens, justamente trabalhando imagens que mostrem essa questão do racismo nos dias atuais. É muito interessante que semana passada nós estávamos falando deste assunto em meio a uma série de manifestações que aconteciam nos Estados Unidos por conta da morte de um segurança negro. E essa semana, mais para o final, da semana passada, nós tivemos o caso do menino que caiu do 9º andar, no Nordeste, e vários questionamentos surgiram no sentido de que se fosse o filho da patroa, será que a reação seria a mesma? Será que a punição seria a mesma? E aí a gente volta a pensar como que está a questão do racismo e preconceito nos dias de hoje. Dito isso, vamos continuar, que era o último ponto da revisão. E hoje nós vamos falar da União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Foi a junção dos territórios de Portugal e Espanha sobre o domínio espanhol. Então, o domínio espanhol sobre as terras portuguesas, que durou de 1580 a 1640. Como isso aconteceu? Dom Henrique, rei de Portugal, morre sem deixar nenhum herdeiro direto. E isso faz com que tenha fim a dinastia de Avis. E começa a se ter um processo de tentar achar parentes não diretos que tivessem o direito ou que fossem melhores para ocupar o lugar de Dom Henrique. O fato é que um parente distante dele era justamente Felipe II, o rei da Espanha. E Felipe II não quis saber de conversa, não. Ele invadiu o território português, tomou o poder e unificou toda a Península Ibérica sobre o seu domínio. Daí nós temos o início do processo da União Ibérica. Então, todo o processo foi realizado através de uma invasão do então rei da Espanha, Felipe II, devido ao fato de não ter herdeiros direto ao trono português, acabando definitivamente com a dinastia de muitos anos, que era conhecida como a dinastia de Avis. Esse foi o processo da União Ibérica, tá? E o que isso tem a ver conosco? O que isso vai interferir em toda a economia brasileira? Bom,
O fato é que com a União Ibérica, a Espanha passou a ter domínio de todas as terras portuguesas. E vamos lembrar, quando a gente começou a falar sobre o Brasil colônia, a gente falou que Portugal era um império ultramarino, ou seja, os portugueses detinham uma quantidade gigantesca de terras além mar. Então, nas novas rotas comerciais traçadas através das grandes navegações, o pioneirismo foi português. Então, boa parte das conquistas, feitorias e colônias que existiam era de domínio português. Com a junção da União Ibérica, todo este território passou a ser espanhol. Então, a Espanha dominava praticamente a América inteira e boa parte da costa africana, além de territórios na Ásia e no Oriente. Esse processo, essa União Ibérica, durou por 60 anos. Quando que ela vai acabar? Ela vai acabar por volta de 1640, quando o Duque de Bragança vai reassumir o poder do governo português. Como que isso vai acontecer? O Duque de Bragança ele vai ser uma espécie de filho bastardo do então rei, que não tinha herdeiros diretos. E nesse momento, a parte da elite portuguesa apoia que esse bastardo tome o poder. Então, quando a União Ibérica se iniciou, quando a gente tem a invasão do rei espanhol, a princípio, a elite portuguesa não queria que um bastardo tomasse conta do poder. E justamente porque ela mesma queria esse poder, eles tentavam achar pessoas mais adequadas. O fato é que agora a situação, depois de 60 anos, era de uma perda econômica gigantesca. Eles já não tinham mais como explorar da maneira como eles exploravam antes. As coisas não iam direto para a mão dos portugueses. Então, neste momento, os nobres, a camada mais privilegiada, apoia o Duque de Bragança para que ele retome o poder, para que assim eles também passem e voltem a ter os privilégios que eles tinham antes do processo da União Ibérica. O Duque de Bragança passa a ser chamado de Dom João IV e ele inicia a dinastia de Bragança. Essa dinastia é a dinastia de Dom Pedro II, Dom Pedro I, é a dinastia mais próxima desse período de colonização, mais próximo da independência e depois da República. Esse processo inteiro de fim da União Ibérica é chamado de restauração. Mas houve a junção, Portugal e Espanha ficaram juntos, muitas terras passaram a ter o domínio somente espanhol. Depois de 60 anos eu consigo um processo de restauração do poder. E o que isso tem a ver com o Brasil? É aí que está. Quais foram as consequências desse processo da União Ibérica? Bom, primeiro, em 1581, os territórios do norte da Europa conquistaram a sua independência. O que isso tem a ver? Tem a ver que boa parte desses territórios pertenciam à Espanha e que a Espanha ficou muito, muito brava de ver a junção desses estados se tornando independente e formando a República das Províncias Unidas, com capital em Amsterdã. Espanha fica revoltada porque não conseguiu controlar essas terras e, para tentar prejudicá-las, ela faz um embargo espanhol. O que é um embargo comercial? É a proibição completa de realizar qualquer tipo de comércio com determinada terra, determinado estado. No caso da Espanha, não poderia haver qualquer tipo de comercialização com todos os países envolvidos na República das Províncias Unidas. Qual é o problema e o que isso vai interferir diretamente no Brasil? O problema é que um desses países era justamente a Holanda. A Holanda, lembra lá da aula passada? É o principal comprador do açúcar brasileiro. Inclusive, os brasileiros não sabem refinar o açúcar. Eles iam até uma parte do processo da cana e o restante, a parte final desse processo para comercializar, era toda dos holandeses. Então, eles refinavam o açúcar e eles que tinham o contato com os compradores deste açúcar.
Logo, esse embargo espanhol faz com que a Holanda pare de comercializar com qualquer território que pertence à Espanha. Lembrando que nesse momento histórico a Espanha está unida às terras de Portugal na União Ibérica. Logo, o Brasil é uma colônia espanhola e não pode mais comercializar com os holandeses. E aí que os holandeses vão começar a agir. O que eles vão fazer? Duas coisas fundamentais. Eles criam a Companhia das Índias. Primeiro, a Companhia das Índias Orientais, para que eles tivessem comunicação, centralização financeira e conseguissem ocupar alguns territórios orientais para manter o comércio que existia lá. Depois, eles criaram a Companhia das Índias Ocidentais, para fazer justamente o mesmo na porção ocidental, invadir e tomar posse de alguns territórios para manter a relação comercial que existia antes. É neste momento histórico que os holandeses vão invadir partes do Nordeste brasileiro, na tentativa de burlar o embargo espanhol e continuar com a economia e com o comércio que existia ali. Aonde exatamente os holandeses vão invadir? Eles vão tentar primeiro a Bahia e depois Pernambuco. Bom, a Companhia das Índias Ocidentais, ela primeiro tenta uma conquista, uma investida na Bahia. O objetivo central da Companhia das Índias Ocidentais é justamente conquistar o Brasil, promover a conquista, já que eu tenho embargo e não consigo mais comercializar a cana-de-açúcar. Essa primeira investida não funcionou muito bem, porque muitos lusos brasileiros, ou seja, pessoas que até nasceram em Portugal, mas vieram morar no Brasil ou têm descendência direta de portugueses, eles tiveram uma organização muito fortalecida e conseguiram resistir às investidas holandesas, expulsando os holandeses da Bahia. O que acontece? Depois desse primeiro processo, os holandeses ficam economicamente prejudicados. E aí eles têm que se reorganizar para conseguir fazer outras investidas. É neste momento que eles assaltam frotas espanholas, navios espanhóis, que estão carregados de metais preciosos. Vamos lembrar que a Espanha já detinha partes do território americano, que foi encontrado ouro e metais preciosos muito rapidamente. Com o aumento do seu território devido à União Ibérica, essa exploração do ouro aumentou ainda mais. E aí, fazendo esses assaltos, eles conseguiram levantar o recurso necessário para fazer a sua nova investida, Pernambuco. Por que Pernambuco? Vamos lembrar? Foi Pernambuco e São Vicente as capitanias hereditárias que funcionaram justamente pela plantação da cana-de-açúcar. Foi fácil o processo? Não, mas dessa vez os holandeses vão se sair vitoriosos. Então, quem resistiu a esse processo de invasão? Matias de Albuquerque, que era o governador da capitania de Pernambuco. Ele foge para o interior com uma porção de população e de exército principalmente, e forma a cidade de Arraial do Bom Jesus. Ali ele resiste por bastante tempo às conquistas e à invasão holandesa. O problema é que um carinha chamado Domingos Fernandes Calabar, que conhece muito do território pernambucano e que até então era parte do governo local da capitania, ele vai trair os portugueses, os lusos portugueses, e ele vai começar a contribuir com os holandeses, dando orientações e dicas de território, de como eles poderiam fazer para conquistar definitivamente o território pernambucano. Com isso, Matias de Albuquerque desiste de liderar essa resistência, abre mão efetivamente, entrega para os holandeses, mas antes de entregar definitivamente aos holandeses Pernambuco, ele conquista a cidade de Porto Calvo, que é a atual Alagoas, que é a cidade natal de Calabar, e consegue prender Calabar e matá-lo por traição.
Depois de todo esse processo, o que vai acontecer aqui em Pernambuco? Vão começar uma forma de administração. Não foi uma simples invasão para explorar alguma coisa. Os holandeses, efetivamente, para se consolidar aqui e não perder a economia, o comércio açucareiro, eles vão começar a administrar o território. Além disso, depois de tanto tempo de guerra, de conflitos, existe uma carência econômica, social. Principalmente os senhores de engenho sentiram muito com a falta de comércio, estavam prejudicados, precisavam se reerguer. É nesse momento que a Companhia das Índias Ocidentais resolve mandar Maurício de Nassau para Pernambuco. Com qual intuito? O intuito de ser o governador-geral desse Brasil holandês. Então a tentativa e a ideia era que Maurício de Nassau trouxesse a paz aqui para Pernambuco e conseguisse reerguer e administrar essa nova capital holandesa no Brasil. O que ele vai fazer para tentar chegar a esse objetivo? Primeiro, reativar a economia. Como? Fornecendo créditos aos senhores de engenho. Então, ele tem que reativar a produção açucareira. Ele vai emprestar dinheiro aos senhores de engenho para que, com isso, ele consiga reativar essa produção. Depois, ele vai trazer a tolerância religiosa. Diversas religiões vão existir em Pernambuco e todas elas vão ser permitidas, o culto delas vai ser permitido. Apesar da religião oficial ser o calvinismo, que era a prática holandesa. Quando a gente estuda a Reforma Protestante, nós vemos que o Calvínio, João Calvínio, ele tem as suas ideias principalmente disseminadas na Holanda. Apesar de ter uma religião oficial, a tolerância religiosa era significativa. Reformas urbanísticas. Nassau vai investir muito em obras de urbanização de muita qualidade e desenvolver significativamente Pernambuco neste sentido. E por fim, o estilo à vida cultural. Ele vai investir não em obras de urbanização, um erro aí de digitação, desculpe, mas ele vai investir em trazer cientistas, em trazer artistas, em trazer médicos, em trazer cultura acadêmica, social, enfim, desenvolver Pernambuco como um todo. Maurício de Nassau sai em 1644, deixando em Pernambuco um panorama muito complicado. Primeiro, investidas portuguesas de tentar reaver o território. Depois, a Companhia das Índias Ocidentais, que está extremamente irritada por não estar obtendo o lucro que ela obtinha antes. E por conta disso, a Companhia das Índias Ocidentais começa a cobrar dos senhores de engenho que paguem imediatamente o que foi emprestado para eles. E ameaça esses senhores de engenho, dizendo que vai confiscar o engenho, confiscar bens, e tudo isso gera uma situação de rebeldia aos senhores de engenho, aos pernambucanos, e faz com que eles se unam e, a princípio, essa união que vai acontecer vai ser entre indígenas, africanos e luso-portugueses, todos eles unidos no que a gente chama de insurreição pernambucana, na tentativa de expulsar os holandeses do Brasil por conta de como severo está a Companhia das Índias Ocidentais. Esse processo da insurreição pernambucana termina com os lusos portugueses e os senhores de engenho de Pernambuco vitoriosos. Então, os holandeses conseguem resistir por algum tempo, mas definitivamente se rendem e acaba com o domínio holandês no Brasil. O que leva a gente ao ponto final dessa aula, que é o fim da economia açucareira. Por que o processo da insurreição pernambucana traz o fim da economia açucareira? Porque todo esse processo vai culminar no fim da economia açucareira. Lembra que eu disse por várias vezes
que os holandeses eles conseguiam e sabiam fazer a parte final do processo do açúcar? É lógico que depois de tantos anos nas terras brasileiras, em Pernambuco, é lógico que os brasileiros aprenderam a fazer isso. Mas nós temos um pequeno detalhe, são os holandeses que têm os compradores deste açúcar. Logo, com a expulsão deles através da insurreição pernambucana e com o fim da presença holandesa aqui no Brasil, os holandeses simplesmente ocupam outras terras que têm o mesmo clima e solo nas Antilhas e passam a plantar e a cultivar a cana-de-açúcar. E aí é neste momento que entra em colapso a economia açucareira do Brasil, porque diferente dos holandeses, os brasileiros até sabem refinar, mas não tem quem vender. E é por isso que todo este processo da União Ibérica culmina no fim da economia açucareira no Brasil. Daí a charge, onde uma pessoa supostamente luso brasileira diz: vão plantar batatas. E o holandês diz: não, vamos plantar açúcar nas Antilhas e vocês vão se arrepender de terem nos expulsado. Assim, tem fim a economia açucareira e o Brasil se vê na necessidade de buscar novas formas de se obter o lucro. É aqui que nós vamos entrar no processo de ocupação do interior do território até a descoberta do ouro. Espero que vocês tenham gostado e se deixou alguma dúvida desse vídeo, por favor me procurem, mandem mensagem, mas não fiquem com a dúvida. Beijos, até mais!